O autor do pecado. Por Vicente Schellner. A apologética é fácil, mas ela é frequentemente dificultada por tradições antibíblicas e suposições irracionais. Quando cristãos reformados são questionados sobre se Deus é o autor do pecado, eles são muito rápidos em dizer, não, Deus não é o autor do pecado, e então eles se torcem, se viram e se contorcem no chão, tentando dar ao homem algum poder de autodeterminação, algum tipo de liberdade que torne o homem culpado, e, todavia, ainda deixar Deus com soberania total. Por outro lado, quando alguns alegam que minha visão da soberania divina faz de Deus o autor do pecado, minha primeira reação tende a ser, e daí? Cristãos que discordam de mim cantarolam estupidamente, mas ele faz de Deus o autor do pecado. Contudo, uma descrição não se eleva a um argumento ou objeção, e eu nunca me deparei com uma explicação nem sequer meio decente do que há de errado em Deus ser o autor do pecado em nenhuma obra teológica ou filosófica, escrita por qualquer um, de qualquer perspectiva. A verdade é que, seja Deus o autor do pecado ou não, não há nenhum problema bíblico ou racional em ele ser o autor do pecado. Para isso ser um problema, ele deve tornar algum ponto do cristianismo falso, ou contradizer alguma passagem da Escritura. Mas se Deus é o autor do pecado, como isso faz o cristianismo falso? Alguém deve construir um argumento mostrando isso citando premissas estabelecidas que necessariamente levem à conclusão de que o cristianismo seria falso se Deus for o autor do pecado. Qual é esse argumento? E qual passagem da Escritura ele contradiz? Você pode citar a passagem que quiser, mas você terá que mostrar que ela necessariamente se aplica à questão e que ela torna impossível Deus ser o autor do pecado. Onde está essa passagem na Escritura? Entre as muitas respostas falaciosas está o apelo a Tiago 1 verso 13. Usar esse versículo para negar que Deus é o autor do pecado é um dos piores maus usos da Escritura, e porque esse erro é muito popular e influente, ele tem causado muito dano e gerado um fardo desnecessário para aqueles que desejam defender a fé. Considere o contexto. Tiago está discutindo o desenvolvimento prático da fé cristã em sua carta, e assim, ele frequentemente enfatiza a responsabilidade direta do cristão, e de uma perspectiva cristã imediata. Tiago está apontando que o cristão deve considerar e agir em suas lutas como um cristão, ele não está tratando com metafísica. Em outras palavras, ele está tratando seus assuntos do ponto de vista de um cristão com relação às suas considerações e responsabilidades imediatas, e não com relação a princípios metafísicos mais amplos. Contudo, quando estamos discutindo a soberania divina versus a liberdade humana, causa e efeito, etc., nós estamos tratando de fato com metafísica. Certamente, as conclusões alcançadas nesse nível carregam implicações necessárias para a vida prática, e o que a Bíblia ensina sobre metafísica e vida prática é completamente consistente uma com a outra. Todavia, é verdade que enquanto a discussão permanecer num nível metafísico, o ponto de referência será diferente, de forma que alguém deve ser cuidadoso para não inferir invalidamente um princípio metafísico de um verso sobre instrução prática. Com isso em mente, leia a passagem novamente. Ela não afirma ou nega que Deus seja o autor do pecado, ela não aborda o assunto de forma alguma, mas sua preocupação é completamente diferente. Ela apenas te diz que Deus não é o tentador, o que é totalmente diferente de dizer que Deus não é o autor do pecado. Isto é, se Deus diretamente te faz pecar, isto faz dele o autor do pecado, pelo menos no sentido que as pessoas frequentemente usam a expressão, mas o pecador, ou praticante do erro, ainda é você. Visto que o pecado é a transgressão da lei divina, para Deus ser um pecador ou praticante do erro nesse caso, ele deve decretar uma lei moral que proíba a si mesmo de ser o autor do pecado, e então, quando ele agir como autor do pecado de qualquer jeito, ele se torna um pecador ou praticante do erro. Mas a menos que isso aconteça, Deus ser o autor do pecado não o faz um pecador ou praticante do erro. Os termos autor, pecador, praticante do erro e tentador são relativamente precisos, pelo menos precisos o suficiente para serem distinguidos uns dos outros, e o fato de Deus ser o autor do pecado não diz nada se ele é também um pecador, praticante do erro, ou um tentador. E o fato de alguém não ser um praticante do erro significa, por definição, que ele não faz nada errado. Portanto, mesmo que Deus seja o autor do pecado, não se segue automaticamente que haja algo de errado nisso, ou que ele seja um praticante do erro. Contudo, isso não distancia Deus do mal, pois ser autor do pecado implica um controle muito maior sobre o pecador do que ser meramente um tentador. Apesar do diabo e a cobiça poderem ser o tentador, e você ser o pecador, é Deus quem diretamente e completamente controla ambos, o tentador e o pecador, e a relação entre eles.
E embora Deus não seja Ele mesmo tentador, Ele deliberado e soberanamente envia espíritos maus para tentar, 1 Reis 22 versos 19 a 23, e para atormentar, 1 Samuel 16 versos 14 a 23. Mas em tudo isso Deus é justo por definição. O verso 13 de Tiago capítulo 1, está lhe dizendo que quando você trata com a tentação, você deve tratar diretamente com a sua cobiça, e não simplesmente culpar Deus e não fazer nada depois, ou permanecer em seu pecado. Leia todo o capítulo 1 de Tiago e veja se essa não é a ênfase óbvia. Ele trata com alegria, fé, perseverança, dúvida, orgulho, cobiça, ira, corrupção moral e ser um praticante da palavra. Ele está tratando com as responsabilidades diretas do cristão na vida prática, e ele faz isso as relacionando aos motivos internos e característicos da pessoa. No verso 13, ele está instruindo o crente sobre como se aproximar corretamente de uma tentação. Ele não está tentando explicar a metafísica por detrás disso. Ou, ele está considerando a responsabilidade do cristão com respeito aos fatores interiores na santificação, e não a causa metafísica ou princípio para esses. Mas a causa metafísica ou princípio é exatamente o que estamos discutindo quando consideramos se Deus é o autor do pecado. Portanto, Tiago 1 verso 13 não é diretamente aplicável ao nosso assunto. Se alguém ainda deseja negar que Deus é o autor do pecado, ele terá que usar outro versículo. Aqueles que citam Tiago 1 para afirmar que Deus não pode ser o autor do pecado podem usar o versículo 17 para reforçar o entendimento deles do versículo 13. Contudo, se o versículo 17 for interpretado de uma forma que seja consistente com a interpretação deles do versículo 13, então, isso faria com que o versículo 17 contradissesse Isaías 45 versos 7 a 6. Mas se o versículo 17 for corretamente interpretado, de forma que não mais contradiga Isaías 45 verso 7, então, ele não mais reforçará a falsa interpretação deles do versículo 13. Um exame mais detalhado do versículo 17 terá que esperar até outra hora, mas o que eu tenho simplesmente dito já torna a interpretação deles do versículo 17 impossível, de forma que não preciso dizer mais nada para o nosso presente propósito. O ponto é que nada nessa passagem de Tiago nega, ou afirma, que Deus é o autor do pecado. O motivo e efeito admitido da resposta reformada popular é para satisfazer os padrões humanos de justiça e retidão. Dabney, Shedd e outros admitem que a resposta deles tem em vista satisfazer a intuição humana. Não fosse o fato da soberania absoluta de Deus ser repugnante para a intuição humana pecaminosa, feita defeituosa pelos efeitos noéticos do pecado, a questão sobre o autor do pecado não teria nenhum ponto de entrada lógico nas discussões teológicas de forma alguma. Em contraste, o método bíblico para esse tipo de perguntas e objeções não é justificar Deus, mas, em primeiro lugar, repreender o homem por questionar e objetar. Nossa passagem de Isaías 45 é um exemplo. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus, e eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Versos 5 a 7. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Verso 9. Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz. Verso 10. Em outras palavras, eu sou o único Deus. Seja na prosperidade ou na desgraça, eu sou o Criador de todas estas coisas, não há outro Deus para fazê-las. Você ousa me questionar sobre isso? Quem é você para objetar? Note que embora esse versículo possa não estabelecer conclusivamente cada detalhe, diferentemente de Tiago 1 verso 13, ele tem algo a ver com metafísica. Ele é o único Deus, e isso está inseparavelmente conectado ao fato de que é esse um e único Deus quem causa todas estas coisas, incluindo tanto a prosperidade como a desgraça. Ele é o Criador de todas elas. Isso é uma negação de qualquer tipo de dualismo. Não há outro poder que possa causar prosperidade ou desgraça. Deus não diz, oh não, eu não sou o autor do pecado. Embora eu seja a causa última de todas as coisas, eu me distancio de causar diretamente o mal ao estabelecer causas secundárias e agentes livres. Assim, embora eu crie e sustente todas as coisas, os homens pecam livremente, pensando e agindo segundo as suas próprias disposições. As disposições mais vêm de Adão. Quanto a como Adão adquiriu suas disposições mais bem, isso simplesmente terá que permanecer um mistério para você. Se essa é a resposta, por que não pular direito para o mistério e nos economizar algum tempo?
A Bíblia nunca responde esse tipo de questões e objeções dessa forma. Dizendo que Deus causa todas as coisas, e a metafísica por detrás disso é explicada pela onipotência de Deus, a mesma onipotência criou tudo. Por outro lado, todas as passagens que as pessoas usam para negar que Deus é o autor do pecado ou para provar o compatibilismo, são apenas descrições de eventos e motivos, sem tratar com a causa metafísica daqueles eventos e motivos. Ao invés de dar a resposta popular, que é fraca, evasiva, incoerente e confusa, Deus sem embaraço algum diz: sim, eu faço todas as coisas. O que você vai fazer a respeito disso? Quem é você para sequer me questionar sobre isso? Quando chegamos na metafísica, incluindo a relação de Deus com as decisões humanas, seja para o bem ou para o mal, é assim que a Bíblia responde. Então, leiamos Romanos 9 versos 19 a 21. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Novamente, isso tem algo a ver com metafísica, determinismo, liberdade, etc., visto que o contexto tem a ver com eleição e reprovação, e o criar do eleito e do não eleito. Assim como o oleiro faz o vaso a partir do barro. Paulo não diz: ó, não, você não entende. Embora Deus determine todas as coisas, Ele causa todas as coisas apenas te permitindo fazer decisões livremente segundo a sua própria natureza, que veio de Adão, cuja natureza misteriosamente de santa se tornou má, de forma que Deus não é o autor do pecado, e você é responsável pelas suas próprias decisões e ações. Amém.